Fala pessoal que curte o canal, que é ligado em urgência e emergência, que gosta e está sempre aqui com a gente. Quero te fazer uma pergunta, você já teve dificuldade para lidar com o paciente com hipertensão? Aquele paciente que chega no pronto-socorro ou chega lá onde você trabalha com pressão alta? Você já teve dificuldade para lidar com ele? Se sim, continua assistindo que eu vou te dar algumas sacadas muito interessantes para você lidar com o paciente hipertenso. Solta a vinheta e vamos lá. O paciente chega no seu serviço referindo dor de cabeça e falando que sente que a pressão está um pouquinho alta. Ele chega, senta e você mede a pressão dele. Quando você mede a pressão desse paciente, quando você afere a pressão, você vê que ele está com uma pressão um pouquinho alta, mais ou menos 18/12. Você fica extremamente preocupado. E aí? O que você faz? Qual que é a tua primeira conduta? Qual que é a primeira atitude que você tem que fazer? Pensando nisso, eu vou falar para você algumas armadilhas que você tem que tomar muito cuidado para você não cair sempre que você estiver atendendo um paciente com hipertensão. Armadilha número 1. Muito cuidado quando você for aferir a pressão do seu paciente e ele tiver acabado de fazer qualquer tipo de esforço ou atividade física. Por exemplo, muitas vezes o paciente vai até o teu serviço caminhando, ele chega andando. E só o fato dele ter caminhado um pouquinho pode alterar bastante, pode alterar significativamente o valor da pressão arterial dele. Então, qual que é a grande dica para você? Coloque o paciente pelo menos 15 minutos em repouso, sentado de preferência, para que você tenha uma aferição muito mais adequada da pressão dele. E aí uma outra grande dica, muitas vezes o paciente veio de carro, só que talvez ele seja portador de qualquer tipo de cardiopatia ou de alguma outra patologia em que o simples fato de caminhar da sala até o seu consultório seja um grande esforço para ele. Então essa simples caminhada pode ocasionar também um aumento abrupto da pressão dele, por mecanismo de autorregulação do próprio corpo dele. Então muito cuidado, essa primeira armadilha muita gente cai. A pessoa chega no pronto-socorro, chega no serviço e ela rapidamente já vai aferindo a pressão e não pergunta se fez algum esforço físico ou se estava em repouso. Sempre pergunte se a pessoa estava em repouso. Se não estava, a grande dica, deixe pelo menos 15 minutos a pessoa ali para poder se recuperar e você ter uma aferição muito mais adequada da pressão do paciente. Dica número 2, não use captopril sublingual. Eu vou falar de novo, não use captopril sublingual. Vamos lá galera, eu vou dizer para você por quê. Primeiro, não existe nenhuma evidência científica onde o captopril sublingual tem um efeito melhor do que o captopril oral. 2. O captopril tem toda uma farmacocinética e uma farmacodinâmica totalmente adequada para absorção gástrica e não para absorção sublingual. Então quando você pega um medicamento que é feito para ser usado como via oral e coloca em outra forma de administração, você perde sensivelmente a capacidade de absorção e de ação desse medicamento. Então muito cuidado quando você tentar fazer captopril sublingual. Não é nada indicado e não tem nenhuma grande evidência científica. Por favor, pare de usar captopril sublingual. Armadilha número 3. Cuidado com a medicação que você dá para o paciente com hipertensão. O grande erro que muita gente comete nos pronto-socorros por aí afora e nos serviços de urgência e emergência é sempre administrar uma medicação hipotensora para o paciente com pressão alta. Nem sempre é indicado. Muito cuidado. Para você ter uma ideia, o captopril tem um efeito de aproximadamente 6 horas. E a furosemida, que é outra droga muito feita, tem um efeito de aproximadamente 4 horas após a administração. Ou seja, de 4 a 6 horas após a administração dessas drogas, o seu paciente ainda vai ter o efeito hipotensor delas. Isso pode ser muito prejudicial para ele. Então, muito cuidado com a droga que você administra. Não administre qualquer tipo de droga para o seu paciente com hipertensão. Armadilha número 4. Sempre classifique o seu paciente em pseudocrise hipertensiva, urgência hipertensiva
e emergência hipertensiva. Talvez o maior erro das pessoas que lidam todo dia com pacientes com hipertensão é não conseguir classificar o paciente da forma correta. Existem 3 tipos de classificação que eu posso colocar esse meu paciente hipertenso. Para ficar fácil, guarda sempre o seguinte: urgência e emergência hipertensiva eu sempre vou ter quando o meu paciente com pressão alta tiver alguma lesão de órgão-alvo. Ou seja, se esse meu paciente com pressão alta tiver um IAM em curso, tiver uma encefalopatia hipertensiva em curso, se esse meu paciente tiver um AVC em curso, se esse meu paciente tiver uma insuficiência renal aguda em curso. Ou seja, eu tenho urgência e emergência hipertensiva quando existe lesão de órgão-alvo. Quando não existe lesão de órgão-alvo, na verdade eu tenho uma pseudocrise hipertensiva. Eu não preciso ser tão agressivo no tratamento. O tratamento mais indicado na pseudocrise hipertensiva é que eu descubra o que está proporcionando essa pressão alta. Por exemplo, muitas vezes dor, muitas vezes medo. E detalhe, você já ouviu falar da hipertensão do jaleco branco? O que é hipertensão do jaleco branco? É quando esse paciente chega no hospital, vê um monte de jaleco branco, vê aquele ambiente hospitalar todo e fica com medo. Essa reação de medo gera um aumento abrupto na pressão do paciente. E aí às vezes você quer corrigir, quando na verdade não é necessário. É simplesmente um medo dele. Na urgência hipertensiva e na emergência hipertensiva, eu preciso de drogas que realmente tenham uma diminuição bastante massiva da pressão arterial e de fácil controle de titulação. E nos vídeos mais para frente a gente vai falar um pouquinho delas. Na pseudocrise hipertensiva, geralmente eu trato a causa do aumento da pressão. Pode ser dor, pode ser estresse, pode ser medo, pode ser alguma coisa até somática. Muitas vezes é bastante indicado um benzodiazepínico simples, como um diazepam ou algum outro que você tenha costume de trabalhar. Simplesmente para poder relaxar, tranquilizar e tirar essa somatização que está levando a um aumento da pressão. Então é isso, pessoal. Muito cuidado com o paciente hipertenso que você atende. Tenha muito zelo por ele. Nem tudo que reluz é ouro e nem toda hipertensão é tão grave quanto você acha que realmente é. Se liga nisso, estude sempre e continue acompanhando o canal. Se você gosta, se você curte Urgência e Emergência, se inscreve no canal aqui embaixo. Toda terça tem vídeo novo para você. Se você está no celular, clica no sininho ali do lado da tela, que você vai ter uma notificação sempre que eu postar vídeo novo. Lá no Facebook, procura a nossa fanpage, Canal Emergência. E curta nosso conteúdo, continua se informando, porque sempre saber é salvar. Valeu, galera, um grande abraço, até a próxima.